Olá, boa noite. Nos últimos dias, o TN tem mostrado os estragos relacionados às chuvas aqui no Espírito Santo. Uma pessoa morreu e mais de 4.000 estão desabrigadas ou desalojadas. Gente que perdeu tudo dentro de casa. Até o mês de janeiro, 20.000 famílias podem receber uma ajuda do governo. O cartão Reconstrução no valor de R$3.000, que poderá ser usado no comércio para recomeçar a vida. Eu fui entender melhor como esse benefício vai ser distribuído. Abrigada na casa do cunhado, Natália prepara a cama para dormir. Tudo aqui foi doação: o colchão, a roupa de cama e a roupa para vestir. Da casa dela não sobrou nada. Olha o desespero ao ver tudo que tinha boiando na água da chuva que invadiu a casa dela em Ipanema, Viana. Passei por muita coisa ali naquele dia, achei que eu ia morrer, entendeu? Fiquei até o pescoço de água, tentei salvar a mulher também, consegui, graças a Deus, entendeu? Fico muito feliz por isso também. O município foi o que teve o maior número de pessoas atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias no Espírito Santo. Caiu tudo que eu construí em muito tempo, as coisinhas que eu fui comprando devagar. Não tenho mais nada, nem documento, não tenho mais nada mesmo. Tem direito a receber o cartão Reconstrução quem for inscrito no CadÚnico, tiver renda familiar de até 3 salários mínimos, quem conseguir comprovar que todos os prejuízos dentro de casa foram relacionados à chuva, mediante documentação da Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, e ainda quem morar no município que tiver decretado estado de emergência ou calamidade pública. Esse dinheiro, na verdade, é um cartão, de débito. O governo do estado vai fazer um crédito de R$3.000. As famílias, nesse momento, não precisam procurar por lugar nenhum para poder fazer cadastro ou se inscrever no benefício. A atenção que vocês precisam ter é se tem cadastro único e com os dados atualizados nos últimos 24 meses. Tem cadastro atualizado? Pode aguardar, porque essas famílias já estão, a maioria delas, mapeadas pelos municípios. Não tem cadastro único e foi atingido pela chuva, aí sim, procura um CRAS ou a Secretaria Municipal de Assistência Social para que, nesse momento, faça o cadastro único. Em seguida, as secretarias municipais, que serão orientadas pela Secretaria de Estado, farão os demais procedimentos junto com as famílias atingidas. Até agora, somente Vila Pavão comprovou toda a documentação. Os benefícios para os moradores devem sair nos próximos dias. O cronograma com o pagamento de todo o estado ainda será divulgado. O valor poderá ser usado pelo morador para ajudar a reconstruir a vida. Pode comprar material de construção, se perder um móvel, um eletrodoméstico também pode comprar, mas a assistência social prima pela autonomia da família. Então, se a família, em sua autonomia, entender que precisa adquirir roupa, que precisa adquirir calçado, alimentos, também pode comprar com o nosso auxílio. Esse recurso é originário do cofre do governo do estado do Espírito Santo e a gente pode chegar até 20.000 famílias beneficiárias. Para quem der preferência ao comércio local, em Marcílio de Noronha, Viana, vai conseguir fazer o dinheiro render mais. Dá para comprar um colchão, dá para comprar um armário de cozinha, um fogão, uma lavadorazinha mais em conta. E a gente também até se propõe para essas pessoas que perderam, que a gente vai ajudar da maneira que a gente puder, dar um desconto, dar um brinde, porque de repente a pessoa precisa comprar várias coisas, mas não dá para comprar tudo. Ah, faltou um ferro elétrico. Não seja por isso, você vai levar o ferro elétrico de brinde. Ou se não, vou te dar um desconto para talvez você comprar uma outra coisa de necessidade. Para quem vai começar do zero, é um incentivo a mais. Eu vou alugar a casa e vou começar tudo de novo. Se Deus quiser que vai dar tudo certo. É um alívio? É um alívio. O valor será pago em uma única vez, será um cartão de débito usado em lojas que aceitem o Banescard. E olha, gente, os temporais ainda não acabaram, viu? O estado recebeu 2 novos alertas de chuva e ventos de até 100 km por hora. Os avisos valem para Grande Vitória e metade da região norte. Se proteja, chame ajuda e saia de casa se houver um risco de desabamento. Uma ponte teve que ser interditada na Serra para reparos devido à chuva no estado. A ponte fica na região de Jacaraípe, no bairro São Patrício. Por causa das obras, o trânsito foi desviado para dentro do bairro. Equipes da prefeitura trabalham no reparo para ampliar parte da ponte. O material solto, que foi carregado pela chuva, também está sendo retirado. Há previsão de que o trânsito seja liberado na ponte amanhã.
Estudantes da UFES devem receber o valor da assistência estudantil até amanhã. O anúncio foi feito no final da tarde pela universidade, após o repasse do valor de R$ 1.600.000 pelo Ministério da Educação. Mas o recurso ainda não é suficiente para pagar todos os benefícios. Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. A manifestação foi contra o congelamento de R$ 6 milhões pelo governo federal. O valor paga os auxílios estudantis de alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, como a Júlia. Então a gente está lutando para que os estudantes continuem permanecendo na faculdade, porque sem auxílio a gente não consegue se manter, a gente não consegue pagar o nosso aluguel, comprar a nossa comida. Os portões de acesso ao campus de Goiabeiras foram bloqueados pelos estudantes. A manifestação seguiu organizada pela Avenida Fernando Ferrari, sem interferência no trânsito. São todos cursos integrais de pessoas que estudam de 8 da manhã até 5 da tarde e às vezes mais, porque a gente sabe que uma universidade a gente precisa estudar muito mais do que aula e as pessoas elas estão desassistidas, completamente desassistidas. Elas não estão com um auxílio para recarregar o próprio cartão de transporte. Aproximadamente 4.500 universitários estão com as bolsas atrasadas e mais 1.000 alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. O bloqueio da verba também prejudica o funcionamento da universidade, que precisa do valor para pagar funcionários terceirizados, luz e até água. O Wallace estuda fisioterapia. Ele é de Cachoeiro de Itapimirim, sul do estado. É com o dinheiro do auxílio que ele se mantém enquanto faz a graduação. Meus pais não têm condições de me ajudar, então sem a bolsa eu teria que trancar o meu curso e voltar para a cidade e lá não tem polo da UFES, então eu teria que parar a minha graduação. É uma realidade enfrentada não só por mim, mas por quase todos os estudantes do campus da Ciência da Saúde também, onde os cursos são todos integrais, então a gente não consegue trabalhar para poder estudar. Então a gente precisa exclusivamente do dinheiro das bolsas. O bloqueio do dinheiro também dificulta a produção científica da universidade. A gente está aqui para defender não só a educação, a gente está defendendo o SUS, a gente está defendendo a saúde pública, as pesquisas. São pessoas que se dedicam o dia inteiro, por anos, para estar fornecendo não só um atendimento para o público, mas também pesquisas novas para a comunidade. A UFES afirmou que a administração central segue monitorando o sistema e aguarda a liberação de recursos que permitam o pagamento das demais bolsas. Saiu da UTI a estudante baleada durante os ataques em duas escolas de Aracruz, no norte do estado. Thaís Pessotti da Silva, de 14 anos, foi atingida na cabeça. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a adolescente está estável, continua internada na unidade semi-intensiva do Hospital Infantil de Vitória. Outras duas vítimas dos ataques em escolas de Aracruz são duas professoras internadas no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A professora de inglês, Degina Fernandes, de 37 anos, está estável em leito semi-intensivo. Já a professora de 51 segue estável na enfermaria. Familiares desse jovem que aparece aqui no LED tentam entender qual foi o motivo para que ele fosse assassinado. Gabriel voltava da escola quando foi atingido por vários tiros. O choro da mãe e da irmã chamou a atenção de quem passava pela rua. O lamento é pela morte do estudante Gabriel Alves Targino, de 19 anos de idade. Ele estava voltando da escola no bairro São Domingos, na Serra, com mais um casal de colegas, quando foi surpreendido. O assassino teria saído de um carro, mandado os colegas dele correrem e atirado diversas vezes em Gabriel. Vou falar que só foi um carro que chegou e fizeram isso, mas não conseguiram explicar pra gente se falaram alguma coisa, se falaram nada. A mãe dele foi lá buscar ele, na volta desencontrou, saiu um pouquinho mais cedo e quando ela voltou já se deparou com ele ali, naquela situação ali. O rapaz estava trabalhando em meio expediente e estudando em outro. Segundo o pai, ontem foi o último dia de aula dele. Acabado de sair da escola, ontem foi o último dia de aula dele, ele foi só para apresentar o último trabalho e veio embora com o canudo da formatura dele. Tinha muitos planos e até carteira de motorista estava neles. O sonho dele maior mesmo era comprar a moto agora, depois que acabar de estudar, já tirou a habilitação, saiu a carteira A e ia fazer a prova agora nessa semana, sexta-feira, a prova B.
e para poder pegar a habilitação para poder andar com o seu automóvel. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do homicídio. Gabriel não tem passagens. O assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Eu acompanho os jornais e vejo isso acontecendo todos os dias. A gente nunca imagina que isso pode acontecer com a gente. Inocente, tenho 99,9% certeza. É um cara trabalhador, do serviço para casa, igreja e escola. Eu quero que identifique o cidadão que fez isso, né, o infeliz que fez isso daí. Espero que a justiça seja feita, que ache e que ele paga, né? Tem que ser investigado, né? A polícia diz que até o momento nenhum suspeito foi preso e qualquer informação que ajude a identificar os suspeitos pode ser repassada ao Disque Denúncia 181. Foi liberado no DML de Vitória o corpo da menina de 5 anos que morreu afogada em uma banheira de hidromassagem em Santa Maria de Jetibá. A criança teve o cabelo sugado no momento em que tomava banho com outra criança em casa. Segundo familiares, ela estava sob os cuidados da babá, que foi à sala e, quando voltou, já encontrou a criança desacordada. A menina foi levada às pressas para o hospital da cidade. Os médicos tentaram reanimá-la várias vezes, mas não conseguiram. A polícia diz que o caso será investigado pela Delegacia de Santa Maria de Jetibá e que os detalhes não serão divulgados por enquanto. Os indígenas da Venezuela que chegaram ao Espírito Santo em agosto deste ano, você lembra? Eles resolveram agora ir embora do estado. O grupo vai para a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O cacique que lidera esses refugiados alega que a casa onde eles estavam abrigados aqui não cabia todo mundo. As crianças venezuelanas brincam na área de embarque e desembarque da rodoviária. Roupas e pertences dos indígenas da tribo Arão estão amontoados. Eles aguardam pelo ônibus para deixar Vitória. Segundo o cacique, as instalações do abrigo já não suportavam mais o grupo depois das chuvas. Nós estamos precisando de uma casa maior e a assistência social ainda não procurou uma casa maior, não. Nossos ficam só juntos, todos juntos. Não pode separar, não. O primeiro grupo de indígenas venezuelanos chegou ao estado há cerca de 3 meses. Eles foram deixados por um ônibus da cidade baiana de Teixeira de Freitas. 15 dias depois, um novo grupo pisou aqui no estado, somando 50 pessoas. Agora, o novo destino é a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu me vi por internet, me gostou muito essa cidade também. Idosos, crianças e até uma bebê de 8 dias de vida estavam entre os estrangeiros deixados em Vitória. Eles passaram uma noite ao relento até serem instalados pela Prefeitura de Vitória. Desde o primeiro momento foi providenciada a alimentação e o acompanhamento da equipe da assistência social. A gente fez toda uma atualização de documentação, inclusive da carteira de trabalho digital, aqui mesmo na Casa do Cidadão, no Cine, e foram encaminhados. Tinha um grupo de mulheres que ia fazer entrevista num ateliê de vestidos, em Vila Velha, inclusive. Uma pessoa ofereceu vaga, porque eles têm habilidades de artesanato. Mas, antes de fazer o teste, elas acabaram viajando para o município de Belo Horizonte. A situação da tribo, quando chegou ao estado, despertou a solidariedade dos capixabas. O motoboy Igor foi um dos que se aproximou dos indígenas para dar auxílio. A gente sentiu compaixão deles pela história, né, do jeito que eles vieram. A gente foi à igreja e começou a acompanhá-los de perto. Fomos lá, eles encaminharam eles para São Pedro, aqui em Vitória, e a gente começou a encaminhar eles aos domingos. A igreja arrumava um meio de transporte para estar buscando eles, para estar indo no culto. Metade do grupo já deixou o estado rumo a Minas Gerais. Um grupo, por conflitos entre eles, deixou o município de Vitória no dia 12 de novembro, com destino a Belo Horizonte. E ontem o cacique e o grupo demonstrou interesse em estar indo para o município de Juiz de Fora. Fizemos contato, relatamos tudo, eles agradeceram, disseram que teriam condição de receber. Agora são 29 venezuelanos, entre eles 13 crianças, que vão embora da capital.
A cadelinha Michele, que chegou filhote, também segue na viagem. Ontem havia 19 passagens disponíveis para o município de Juiz de Fora. Então nós perguntamos se o grupo gostaria de ir parte ontem e a outra parte para hoje, né? E aí eles disseram que não, que preferiam viajar juntos. Só que isso só é possível hoje à noite. A prefeitura afirma que deu toda a assistência possível à tribo e que já comunicou às autoridades de Juiz de Fora, bem diferente ao abandono da prefeitura de Teixeira de Freitas. Tudo que foi feito em termos, por exemplo, de atualização de documentação, eles têm garantido, né? Seja do protocolo de refugiados junto à Polícia Federal, ou da carteira de trabalho, do cadastro único para que não percam seus benefícios. Então isso tudo vai ser encaminhado, todas essas questões também vão no relatório social que nós vamos encaminhar para o município de Juiz de Fora. Essas pessoas precisam ser atendidas, são refugiados com uma cultura muito diferente e não podem ser simplesmente deslocados para um município sem ter condições de recebê-los. A saída do grupo foi comunicada pela Prefeitura de Vitória ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. As medidas tomadas para que os venezuelanos seguissem para Minas Gerais seguiram a orientação do órgão. A seguir, vereadores aprovam um aumento de mais de 70% no próprio salário e do prefeito também, de São Mateus, já. Passou por perícia da Polícia Civil a oficina onde um idoso morreu após um carro pegar fogo no sul do estado. Carlindo Gomes, de 74 anos, era quem dirigia o carro de passeio. Em uma avenida de Cachoeiro de Itapemirim, ele perdeu o controle da direção, bateu em um muro e só parou ao cair na garagem de uma oficina. O veículo começou a pegar fogo e o motorista não conseguiu sair a tempo. Um outro homem que estava no banco do carona pulou do carro e se salvou. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o veículo já tinha sido tomado pelas chamas e o Carlindo estava morto. O corpo dele foi encaminhado para o DML da cidade. Estão na cadeia os suspeitos de matar uma policial civil aposentada na Serra. O crime aconteceu há 10 anos, mas a motivação ainda é um mistério. Fabrício Germano Gomes, vulgo Bill, de 29 anos, e Rafael de Carvalho Rodrigues, vulgo Rafael Lagarto, também de 29, foram presos pela morte da escrivã da Polícia Civil e escritora Laci Fernandes Ribeiro, na época com 64 anos. A prisão aconteceu quase 10 anos após o crime. Laci foi morta a facadas dentro da própria casa, em Nova Carapina, na Serra. O crime aconteceu em janeiro de 2013. O corpo seminu foi arrastado e deixado no segundo andar da casa, no terraço. O caso teve grande repercussão à época e logo se ventilou que o namorado de Laci poderia ser o autor do crime, o que foi descartado pela investigação. De acordo com a delegada, 2 questões foram fundamentais. A primeira, a prova testemunhal. É que muitas pessoas que depuseram lá no passado refizeram o depoimento contando a verdade do que de fato aconteceu. A outra é o DNA. Apesar dos assassinos terem limpado o local do crime, foi encontrado sangue no quarto da escrivã. E esse sangue, guardado por tanto tempo, conseguiu identificar o assassino. No dia em que foi morta, Laci reagiu. O único disparo que efetuou com a própria arma pegou em Fabrício. Ela acordou, já estava se preparando para tomar um banho, quando ela ouviu que tinham arrombado a porta. Nisso, por ser uma policial, ela se valeu da sua arma de fogo para ver o que estava acontecendo. Foi a hora que ela alvejou o Fabrício e aí acabou que os dois conseguiram pegá-la e acabaram desferindo os golpes fatais nela. Então, ela ainda tentou lutar. A delegada explicou que Fabrício ofereceu serviço de capina para observar a vítima e depois cometer o crime junto com Rafael. Ele também é responsável pela morte de uma outra mulher na mesma região. Maria Ramos, de 45 anos, foi morta no dia 10 de dezembro de 2012, 23 dias antes do assassinato da escrivã. De acordo com a delegada, a motivação para os 2 crimes ainda é desconhecida. Tudo foi muito de acordo, usaram o mesmo modus operandi. Um deles praticou o serviço de capina no quintal dessas vítimas. Observaram, viram que elas eram mulheres, moravam sozinhas, em tese eram vulneráveis.
foram desferidas diversas facadas no corpo das 2 vítimas. Então, esse ano, nós conseguimos desvendar tanto o homicídio da Laci quanto o homicídio da Maria Ramos. Os dois, nos seus interrogatórios, eles simplesmente negam tudo e falam que só conheciam a vítima depois que foi noticiado na TV. Então, eles negam que a conheciam no bairro, eles negam tudo. Então, a motivação para a gente fica uma coisa muito difícil, porque ela é subjetiva. Então, o que a gente tem certeza é eles praticaram o homicídio. Os suspeitos foram presos em outubro deste ano, mas os detalhes só foram divulgados hoje pela polícia. Vereadores de São Mateus aprovaram um aumento de mais de 70% no próprio salário. A remuneração vai saltar de R$ 7.000 para R$ 12.000 por mês. Apenas 2 vereadores votaram contra o aumento. E não para por aí, viu? Nessa mesma sessão ficou definido que já a partir do próximo mandato, o salário do prefeito de São Mateus salta de R$ 11.900 para R$ 20.000. Os secretários deixam de receber 6.000, passam a receber 10.000 por mês. Esses novos valores valem na legislatura de 2025. Os moradores têm que ficar de olho nisso, viu? A seguir, nevoeiro chama a atenção durante a tarde na Grande Vitória. Os detalhes já já. Olha só o que aconteceu na Grande Vitória no começo da tarde. Os prédios ficaram encobertos por uma neblina intensa. O Morro do Moreno praticamente desapareceu. A cena foi registrada em diversos pontos de Vila Velha, mas dava para perceber melhor em bairros da orla do município. De longe, a impressão era de que havia uma nuvem muito baixa, mas não houve queda na temperatura. Os especialistas afirmam que é provável que o fenômeno seja resultado de uma inversão atmosférica, que foi motivada pela entrada de uma massa de ar. Curioso, né? O TN2 fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência de sempre. Até amanhã.